Eu queria aprofundar um pouquinho sobre um assunto que a gente já falou, que é a alopecia androgenética feminina. Então, a gente vai tendo num padrão mais comum da alopecia androgenética feminina, o padrão coronal, aqui em cima. Na mulher, o padrão de perda é um pouco diferente do homem em geral, porque existem mulheres que evoluem com o mesmo tipo de alopecia que o homem, o mesmo formato, mas é um pouquinho diferente na maioria das vezes. A maior parte das mulheres não se queixa de queda, mas se queixa da diminuição do volume e da textura dos cabelos. E isso vai continuando insidiosamente até que a gente consiga ver o couro cabeludo daquela região, especialmente quando molhada. As mulheres se queixam muito de uma diminuição do volume nessa região do ápex e dizem assim: olha, na lateral parece que eu tenho a mesma quantidade de cabelo, na parte de trás também. Quando tem queda, também a queda é mais localizada nessa região. Por quê? Porque nessa região a gente tem folículos pilosos sensíveis a uma quantidade normal de hormônios masculinos e por isso se chama androgenética, tem a ação desses hormônios masculinos assim como da genética, e esses pelos vão ficando tão sensíveis a ponto de irem diminuindo do tamanho e evoluindo com uma situação que a gente chama de miniaturização, até que desapareçam. E aí que você tem a diferença do padrão, que às vezes os pelos, em vez de nascerem em tufinhos de 3, aos pares, eles vão diminuindo, até que num folículo sai um pelinho só bem pequenininho, que não tem mais uma tradução clínica de volume no cabelo, né? A alopecia androgenética feminina, diferente de lá 30 anos atrás, quando a gente só tinha a possibilidade, por exemplo, de usar minoxidil tópico, ela tem a possibilidade hoje de tratamentos orais que combatem a ação desses hormônios, fazendo com que a miniaturização seja menor e daí a gente consegue retornar um pouquinho a um grau anterior, mais ou menos, da alopecia, com muita sorte a 2 graus anteriores. A gente tem outras substâncias via oral que também podem estimular o crescimento do cabelo, né, para que esses fios fininhos vão ficando adultos, vão se encorpando e vão crescendo mais rápido. Quando a pessoa tem alguma carência específica, por exemplo, vitamina B12 baixa, ferro muito baixo, tem uma dificuldade de captação do ferro, essas substâncias podem ser complementadas ou suplementadas até que tenham uma quantidade normal e dali para frente cresçam direitinho. Outras coisas, outras doenças associadas como o hipotireoidismo, por exemplo, podem agravar também a situação, fazendo com que a pessoa vá tendo uma evolução cada vez mais rápida da alopecia androgenética feminina. Então, nós contamos ainda com os tópicos, nós contamos com medicações via orais e também com recursos locais, que é a injeção, a microinjeção de produtos que façam crescer o cabelo localmente ali no couro cabeludo. É bem importante a gente saber que essa é uma situação que vai perdurar para o resto da vida. Então, o tratamento também vai ser sempre. Às vezes, quando a gente chega bem mais lá na frente na vida, existe um quadro associado que a gente chama de alopecia senil, ou seja, quando a pessoa está bem mais idosa e vai perdendo cabelos por essa situação. Então, se a pessoa tinha uma alopecia androgenética, é claro que ela vai ser piorada nessa fase da vida pela perda natural dos folículos pilosos. Mas a gente tem que tratar continuamente para que a gente chegue melhor lá para frente e tenha uma menor visualização clínica dessa situação. A gente não pode esquecer, em qualquer tipo de perda de cabelo ou diminuição de volume de cabelo, que a gente continua tendo cabelo. Então, a haste do fio, ela precisa ser tratada, ela precisa ser muito bem tratada, ela precisa ser muito considerada. E
as hidratações, o aumento de queratina e hoje em dia um tratamento médico que repõe a queratina lá no córtex do fio do cabelo, bem dentro, lá na partinha mais interna, né, para dentro das escaminhas que as hidratações comuns fazem, melhoram demais a qualidade do fio, o brilho, a fratura que pode ir acontecendo e o que a gente chama de frizz, que é aquele cabelo todo arrepiadinho que não pode pegar uma neblina nem uma chuva, já fica muito oriçado, digamos assim. A reposição interna da proteína, essa reposição que vai lá no vértex, ela é feita em consultório médico e eu gostaria aqui de frisar uma coisa. Tricologia é uma especialidade da dermatologia. Não existe tricologista que não é médico e, para tanto, a gente deve procurar um dermatologista para tratar os cabelos.